todos e olá todas. Sejam todos muito bem-vindos ao treinamento sobre introdução ao mercado financeiro. E a gente vai falar nos próximos 30 minutos, a estimativa é que em 30 minutos a gente consiga abordar esses temas iniciais do mercado financeiro. Primeiramente eu quero me apresentar, me chamo Torquato Santos, sou administrador, sou economista financista, hoje trabalho como assessor financeiro na UDG Investimento, escritório credenciado da XP aqui no sul de Minas, em São Paulo. O nosso papo vai ser um papo leve, apesar de a gente estar considerando um treinamento, hoje o tema vai falar muito sobre conceitos iniciais, então é a introdução do mercado financeiro para chegar nas perguntas que normalmente a gente tem, nas dúvidas que a gente tem, nas dúvidas mais técnicas que a gente tem. Mas antes de chegar lá no produto em si, antes de chegar na operação, enfim, no dia a dia do mercado financeiro como um todo, é preciso entender alguns passos atrás. E o objetivo de hoje é esse, gente. O objetivo é passar para vocês de uma forma simples, leve, as bases necessárias para um mercado de capital, para um mercado de crédito, mercado de câmbio e mercado financeiro, tá bom? Eu vou, como vocês têm autonomia para acelerar ou desacelerar o vídeo, vou fazer questão de conduzir na minha forma de falar, sem ter cuidado com pressa, para não me perder no tempo. Não sou refém do tempo. Se a gente conseguir finalizar um pouquinho antes, ótimo. Se a gente conseguir finalizar um pouco depois, melhor ainda. Então vocês têm autonomia de acelerar ou desacelerar pelo aplicativo, muito provavelmente, tá? Então, antes de falar sobre educação e planejamento financeiro em si, a gente tem que falar de bases. E hoje a gente vai falar um pouco sobre bases de mercado, tá? Eu estou trazendo conceitos muito técnicos, vou tentar durante a nossa conversa fazer a conexão com o dia a dia, com o mercado real, mas a ideia é trazer um conteúdo um pouco mais técnico primário, tá bom? Mas não vamos perder muito mais tempo, certo? Falando sobre introduções. A ideia vem de uma necessidade, vem de um descasamento entre pessoas que tomaram a decisão de postergar um consumo e pessoas que precisam antecipar um consumo. Um consumo de dinheiro, tá, gente? Não necessariamente um consumo no dia a dia, mas um consumo em dinheiro, podendo ser para investimento, podendo ser para despesas, podendo ser para gastos em gerais, mas enfim, uma pessoa tem um capital acumulado ao longo do tempo e a outra precisa. É sobre isso, é a partir deste momento onde há um descasamento entre possibilidade financeira e possibilidade de execução, possibilidade de antecipação, é aí que nasce o mercado financeiro. Isso, de uma forma muito simples, poderia começar lá atrás, quando foi criado o capitalismo, a moeda como ordem de troca, e a moeda remunerando aquilo que você construiu, seja um artesão, seja um professor, e em troca a sociedade, cada um na sua posição, vai oferecer aquilo que tem em troca da moeda. A moeda existe, o dinheiro existe para equilibrar, porque imaginemos, eu sou um sapateiro e você é uma ferreira. Eu sou um sapateiro e você é uma ferreira. Eu acho que a minha forma, o meu sapato, a forma como eu faço sapatos fica muito melhor e o valor é muito elevado. E você acha que a forma como você trabalha as suas ferragens é muito mais elevado. Então, para tirar essa subjetividade das relações, surgiu o dinheiro.
e junto com o dinheiro surgiu o regime capitalista, e a gente nada mais fala de mercados financeiros, que é o mercado capitalista na sua forma pura. É um mercado de trocas, um mercado de remuneração futura. Mas vamos falar muito sobre isso nos próximos minutos. Então, se de um lado tem pessoas que têm dinheiro, do outro lado tem pessoas que estão necessitando desse dinheiro. E aí surge a ideia do investimento. Quem tem o dinheiro, ele vai tentar entender o seguinte: como é que eu vou... o que eu vou fazer com esse dinheiro? Acho que o grande ponto é esse. Se eu tenho sobra, o que eu faço com ele? E aí você tem algumas opções para fazer quando sobra dinheiro. Você tem a opção de consumi-lo naquele momento, com aquilo que você precisa, ou você tem a opção de postergar essa decisão de consumo. Em nome do quê? De um consumo maior. Então a gente começa a trazer para a nossa conversa a ideia de tempo. Essa ideia de tempo, gente, ela é fundamental. Porque uma coisa é hoje, outra coisa é amanhã. E o amanhã, a única coisa certa que existe no amanhã é a incerteza. Então, a partir do momento que eu tomo a decisão de não consumir nesse momento para consumir no futuro, o que eu tenho, o que eu espero em troca? Eu espero que meu consumo futuro seja maior ou melhor do que o de hoje. Por quê? Porque senão não faria sentido. Senão não teria lógica no processo de eu postergar isso. Se a mesma coisa acontece hoje e amanhã, eu prefiro fazer hoje. Então, quando a ideia do tempo, a ideia do futuro, a ideia da incerteza, ela já começa a trazer para a gente a necessidade de compreensão do dinheiro no tempo, a compreensão da remuneração do dinheiro no tempo, da remuneração das incertezas. Então, a gente começa a trabalhar numa ideia adicional. Além de uma troca com expectativas futuras, tá bom? Mas e aí? É o que eu falei para vocês. Mas e o futuro? O futuro, a única coisa certa do futuro é a incerteza. A gente tem probabilidades de algo acontecer no futuro. E aí, quando a gente já começa a falar de mercado financeiro, a grande ideia, vamos dizer assim, o lucro é incerto. Vamos falar de empresas. Vamos fazer um pulo já para a ideia atual, saindo do contexto histórico que eu estava trazendo até aqui. Mas imagina hoje, a gente está no mercado financeiro, uma empresa precisa captar dinheiro, ou precisa captar sócios, enfim, ela quer ter sócios, o que ela traz? Ela traz uma expectativa de geração de lucro futuro. E essa expectativa é incerta. Essa incerteza a gente tem que ter uma valorização. E isso está compondo, a gente está começando a compor uma ideia de juros, uma ideia de retorno, uma ideia de remuneração do capital, uma ideia de aluguel do capital do ponto de vista do investidor. Tá bom? Então, o que a gente, com esses conceitos iniciais de existir de um lado o captador, uma pessoa que necessita de dinheiro para investir naquele momento, ou necessita de dinheiro para consumir naquele momento. E de outro lado, alguém que está abrindo mão daquele dinheiro para consumir no momento futuro, começou a criar a ideia do mercado financeiro. Por quê? Porque imagina isso acontecer no dia a dia. Imagina isso acontecer pessoa a pessoa. Imagina a confusão que seria isso, a falta de regulamentação, a falta de norma, enfim. Com a evolução do tempo, os mercados foram sendo evoluídos. Instituições financeiras, bolsas de valores, corretoras de valores e todos os participantes do mercado financeiro como um todo. Portanto, o mercado financeiro existe para conciliar a poupança e conciliar o investimento. Se eu tenho de um lado sobra de capital de acordo com a renda,
resultante do acúmulo de renda, de um outro lado existe pessoas, empresas, instituições necessitando de capital para gerar fluxo futuro de receita. Nossa Senhora, quanta confusão. Entrei nesse curso imaginando que ia falar sobre bolsa direto e você entra com essas ladainhas, com esse papo, com essa introdução. Pois é, gente, desculpa, a gente tem os economistas têm uma ideia de querer contextualizar, de querer trazer palavras mais complicadas. Mas no fim das contas, vocês têm razão. No fim das contas, existe pessoas que querem dinheiro no momento para gerar receitas futuras, para gerar lucros maiores futuros, e pessoas que já têm uma sobra de capital, por isso o mercado de capitais, por isso o mercado financeiro, sobra de dinheiro, que estão dispostas a emprestar esse dinheiro. Nada mais é do que isso. O que tem adicionalmente? O mercado financeiro existe para formalizar a criação da moeda, a moeda ela faz parte do mercado financeiro, para viabilizar o crédito, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, criar alternativas de investimento. E aí uma coisa interessante assim, imagina você, produtor de gado ou produtor de soja, certo? Os preços do mercado variam, e preço varia de acordo com uma regra básica, oferta e demanda. Se de alguma forma grandes produtores de soja da Argentina ou de países como Estados Unidos, Austrália e outros países produtores desse grão, China, tiverem um problema de oferta, o preço da sua soja vai disparar, porque teve uma queda de oferta. A demanda manteve-se normal, a oferta caiu e o preço subiu. E a recíproca é verdadeira. Se existir uma queda de demanda por algum motivo, o preço vai cair. Então, quando você vai tomar a decisão de plantar a sua soja, o fazendeiro, o lavoureiro, vai lá e plantar aquele mundo de soja. Vai pegar ou o dinheiro dele ou pegar dinheiro emprestado para plantar aquilo. E ele tem um custo para fazer aquilo. A partir do momento que ele tem um custo para fazer aquilo, ele tem uma expectativa de receita, quando tiver a colheita, uma receita que cubra os custos e gere um lucro, certo? Mas e aí? Como é que faz? Se chegar lá na frente e tiver o preço metade do custo dele, ele quebra. Então, o mercado financeiro vem para criar produtos e soluções alternativas para esse cara. Por exemplo, ele pode procurar alguém que esteja disposto a já fechar um preço hoje para entrega futura. Então isso é um exemplo de mercado futuro, que está dentro do mercado financeiro, que está dentro da Bolsa de Valores. É um produto chamado mercado a termo. Do outro lado, você tem alguém que esteja disposto a isso. Então imagina um consumidor de soja, uma grande empresa consumidora de soja, que está utilizando a soja na produção dela, produção de alimentos, produção de ração, por exemplo. E eles têm uns custos. Eles têm o planejamento dele, tem os custos. Qualquer variação nisso também prejudica o mercado dele. Então, a partir do momento que ele chega para um produtor e acorda um preço futuro, equilibrou o mercado. É um mercado financeiro. É um produto no mercado financeiro para facilitar e para fazer com que o mercado real seja viabilizado. Eu acho que o grande ponto para a gente falar sobre o mercado financeiro, eu vou investir um tempo aqui, é que se não fosse as ferramentas financeiras, não teríamos quase nada, gente. Verdadeiramente não teríamos quase nada. A produção de uma riqueza, a geração de riqueza de uma sociedade, de uma nação, de um país, passa por um sistema financeiro muito desenvolvido. Por quê? Porque ele traz confiança e equilíbrio para o mercado real.
Imaginemos nós, se não existisse ferramentas de captação, se não existisse um mercado desenvolvido de captação e de empréstimo, certo? Estou olhando aqui fora da janela do escritório, estou vendo um monte de prédio sendo construído. Um monte de prédio sendo construído. Eu posso apostar com vocês que grande parte desses prédios sendo construídos, eles estão sendo construídos com dinheiro captado no mercado financeiro. Captado seja via bancos, seja via bolsa de valores, parte captado diretamente com clientes comprando na planta, vamos dizer assim. O comprar na planta, ele foi negociado diretamente com a construtora, mas ele utiliza-se de uma ferramenta do mercado financeiro, que você compra um papel, você sai de uma construtora com papel, com contrato, certo? E ela tem a obrigação de entregar o apartamento para você em 4 anos. Então você comprou esse papel, você investiu nesse papel. Em troca você vai receber o seu apartamento. E por que você faz isso? Porque você tem a expectativa que no futuro esse apartamento vai valer mais do que você pagou agora, certo? Porque não faria sentido. Se fosse igual, você faria outra coisa. Então, gente, é isso. Ele vem para equilibrar o mercado. Outro exemplo, minhas amigas. Você trabalha numa empresa de estradas e rodagens. Você trabalha numa empresa de ferrovia, trabalha numa farmacêutica, trabalha numa empresa de alimentos, seja onde for. Essa empresa, para conseguir fazer a geração de trabalho, geração de rendas, fazer os projetos acontecerem, ela precisa captar dinheiro para investir. Porque se ela não faz isso, ela tem uma outra alternativa: ir trabalhando, gerando receita, certo? Gerou a receita, ela guarda a receita, investe e devagarzinho vai investindo. Imagina o tempo que demoraria para uma empresa expandir 2 vezes, por uma CIMED, dando um exemplo aqui em Pouso Alegre, ficar do tamanho que foi. Ou ela criar uma fábrica nova. Imagina o tempo que seria se não tivesse essa ferramenta de captação de dinheiro no mercado. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, dessa introdução mais longa, para falar sobre isso, para falar sobre a utilidade do mercado financeiro na nossa vida real. Muitas vezes a gente está, quando você é abordado por pessoas ou informações de mercado, na internet, hoje nas redes sociais, você tem muitas investidoras, muitos investidores falando sobre isso, sobre essa ideia, e as pessoas não entendem. Mas peraí, eu vou pegar meu dinheiro e vou tirar da poupança por quê? Vou investir na bolsa? Isso aí é um jogo, isso aí é uma pirâmide. Então falta essa conexão. Se hoje esse treinamento, se essa aula de hoje valeu para vocês entenderem que a viabilização da economia real, ela parte por um mercado financeiro muito bem desenvolvido, valeu. Pode dar pausa, pode ir lá fazer outra coisa, assistir um futebol, assistir algum seriado no Netflix, manda bala, pode ir. Valeu, já valeu. Para mim já valeu. Porque é isso. Quando a gente senta para falar com os clientes, quando a gente senta para falar com alunos, senta para falar com prospects, há um profundo desconhecimento dessa conexão real com a vida. Então, assim, se a gente tem o perfil investidor, o perfil poupador, se a gente toma essa decisão de não consumir agora para consumir no futuro, isso tem que ser muito bem remunerado, isso tem que ser muito bem empregado. E onde você vai empregar isso? Você tem uma série de lugares para empregar. Você pode empregar, por exemplo, como é muito comum, na poupança. Pois bem, a poupança é um exemplo de produto que serve para viabilizar a economia real, sabia? A poupança existe para financiar a habitação nacional, um produto que existe há mais de 100 e tantos anos.
E o objetivo dele era o seguinte: o governo estimular a população para que poupasse, ou seja, o governo estimula com uma remuneração, ele cria aquela ideia na cabeça de todo mundo de que não consuma agora, consuma no futuro, que você vai consumir mais e melhor, certo? Fazendo isso, você me dá o seu dinheirinho, que eu preciso fazer com que esse país cresça, eu preciso fomentar a construção civil nesse país, as habitações nesse país. Então é isso, a poupança é isso. Mas ela está parada há 120 anos no tempo. O Brasil desenvolveu. O Brasil, há 50 anos, realmente, posso falar para vocês, a Bolsa de Valores era bolsa só para grandes investidores, para grandes compras, grandes produtores. Era uma bolsa física mesmo. Você ia lá com a pastinha, falava dos cafés que o cara ia vender, dos bois que ia vender, essas coisas. E pronto. Mas ao longo do tempo, com o desenvolvimento do país, com a maturidade do país, com o desenvolvimento da nossa moeda, com a estabilização da nossa moeda, o mercado financeiro passou a ser mais robusto. E além do mercado financeiro é composto por bancos, a gente sabe, bancos brasileiros existem há 200, 300 anos. E esses bancos foram desenvolvendo mecanismos e ferramentas de controle para sobreviver nesse nosso mercado com uma moeda, com inflação, com moeda trocando de moeda, que tornaram os sistemas bancários brasileiros muito robustos. Isso serviu para alavancar, assim que estabilizou a moeda, estabilizou o país como um todo, principalmente no começo dos anos 90, isso foi base para uma alavancagem do mercado de capitais como um todo. Então a gente começa a escutar o grande público, o Brasil profundo, começa a explicar, começa a entender um pouco mais sobre Bolsa de Valores nessa década de 2010. Lá na década de 2000, eu diria, era um nicho de mercado onde as pessoas começavam a entender. Lembro muito bem que eu estava na faculdade e começou a febre dos como é o nome, gente? Clubes de investimento. Os clubes de investimento foram grandes escolas para grandes investidores de hoje, inclusive Gilson, o CEO da UDG Investimentos, ele começou a sua trajetória no mercado financeiro através de gestão, gerenciando um clube de investimentos. Não só ele, eu conheço muitas outras pessoas. Eu vou acender a luz aqui que está começando a apagar. Só um minutinho aí, gente. Pode passar aí quando eu chegar. Então, foi no começo dos anos 2000, passados 10 anos, mais ou menos 10 anos do Plano Real, que o mercado de capitais começou a crescer, que o crédito começou a expandir no país. Hoje já é 47% do PIB brasileiro é de crédito, está em crédito. Portanto, quando a gente fala de economia real, é isso que eu estou dizendo, gente. Se não existisse um mercado financeiro robusto, desenvolvido, se não existissem os bancos, o Brasil seria metade do que é hoje de riqueza. Se o PIB, 47% do PIB é crédito, seria metade. Tá bom? Então, esse mercado financeiro é onde os depositários, os sacadores vão lá e trabalham o dinheiro. Basicamente é o mercado do dinheiro. É um grande mercado do dinheiro. Eu costumo brincar que não é um mercado, é uma grande cidade onde os bairros são alguns mercados específicos e cada um vai viver dentro desse mercado, desculpa. E qual que é o objetivo estratégico, como eu falei para vocês? Primeiro, desenvolvimento de instrumentos financeiros adequados. O exemplo que eu trouxe da compra futura, né, do acordo futuro da soja, ele é um exemplo claro, o mercado futuro de soja. É um instrumento adequado para equilibrar o preço da soja, ou para trazer previsibilidade. Futuro da soja não, mas mercado a termo de soja. Tá? Você precisa desenvolver esse mercado para ser competitivo, para ter liquidez, para ter
volume, há uma necessidade de existir intermediários financeiros muito qualificados. Portanto, os grandes bancos, as grandes instituições financeiras, as grandes corretoras, elas são fundamentais no desenvolvimento desse processo, no desenvolvimento do sistema financeiro nacional. Então, você tem uma característica muito clara hoje no Brasil. Daquele 47%... Então, ó, vamos fazer as contas aqui. O PIB brasileiro, vamos arredondar. O PIB brasileiro é 8 trilhões de reais. Era para ser mais, né? Mas não é. 8 trilhões. 56% é crédito. A carteira de crédito no Brasil hoje é 56%. Oh, perdão, 47%. Ponto 47. 3 trilhões 760 bilhões em crédito. E isso está concentrado em 6 bancos. Portanto, você consegue compreender a importância desses bancos para a nossa economia. Então, a gente começa a ter uma visão diferente no sentido de, nossa, o banco deu lucro de 10 bilhões. Que bom que ele deu lucro de 10 bilhões. Que bom, de verdade. Se ele deu, significa que ele vai aumentar o capital dele, ele vai poder alavancar por 10 vezes. Se ele deu 10 bilhões, ele vai poder emprestar 100 bilhões com o lucro dele, só aumentando o patrimônio líquido. Então, fiz uma sopra de letrinha, atrapalhei, né? Mas só para dizer a importância disso, esses intermediários financeiros qualificados. Só que existia uma ponta que está começando a ser suprida a partir de agora, pessoal, que é a ponta de distribuição, que é acesso ao mercado de capitais mais profundo, acesso a diferentes emissores, acesso a diferentes empresas, onde não existia um grande player, uma instituição financeira com foco, com capilaridade, com potencialidade e com capacidade de transformar o sistema. Transformando o sistema, dando liquidez ao sistema, trazendo mais investidores, trazendo mais produtos financeiros, viabilizando mais operações. Isso faz com que o sistema lubrifique, e da mesma forma que ele lubrifica, ele cresce, como é natural, é da natureza. O mercado financeiro ele reflete a natureza. Então, esses intermediários financeiros qualificados está com um grande player. Deixa eu ver como que está a minha apresentação aqui, gente. Eu estou começando a... Tá gravando, vamos nessa. Então, tem um grande player surgindo nesse mercado que chama XP Investimentos. A XP Investimentos, ela tem um sonho grande. E esse sonho grande é transformar o mercado financeiro e melhorar a vida das pessoas. Então, a partir do momento que você reconhece que o seu dinheiro, fruto do seu esforço, fruto do seu trabalho, fruto da sua atividade, está sendo bem empregado, que ele está sendo bem remunerado e que ele está gerando renda, empregos, fazendo a economia crescer, isso transforma um país, gente. Isso transforma um país. Não é à toa que eu aceitei fazer um movimento de carreira e vim para a XP. Tinha minha carreira no mercado real, na economia real que nós falamos, muito bem desenvolvida, e tomei a decisão de recomeçar aqui com a XP. E a UDG abriu essas portas para mim, está me dando essa possibilidade de colocar esse treinamento com vocês, e porque de fato eu acredito. Eu acredito no propósito de ajudar vocês que estão aí querendo aprender cada vez mais, de respeitar vocês, respeitar a sua história, respeitar tudo que você construiu através da sua reserva que você tem hoje e fazer com que ela rentabilize o melhor de acordo com você. Para quê? Para que essa sua decisão de postergar o consumo seja satisfatória. Então, assim, você abriu mão hoje para um consumo futuro com um objetivo de alguma coisa.
seja um objetivo de dar para sua família um futuro maior, melhor, uma segurança melhor, seja o objetivo de você construir, ter sua casa, você construir sua empresa, seja qual for o objetivo. O nosso objetivo, a nossa missão é fazer com que você atinja esse objetivo e mais rápido, né? Então, dei essa propaganda no meio do treinamento, mas é basicamente esse o objetivo estratégico, e ter um grande player qualificado no mercado como a XP na área de corretagem e distribuição de valores é fundamental para o crescimento. Não é à toa que a XP está se tornando o que está se tornando no país, e a Bolsa de Valores já triplicou de CPFs em coisa de 4 anos, gente. Assim, o crescimento é exponencial. E a gente tem muito que crescer. Bolsa de Valores é um pedacinho, vou explicar para vocês mais na frente, mas é um pedacinho. A gente tem muito que crescer, por quê? Eu sempre comento, quem já falou comigo, quem são meus clientes, sempre soube que eu coloquei esse exemplo. Mas hoje a gente tem na Bolsa de Valores do Brasil, na B3, 4 milhões de CPFs. Isso dá 8% da população. Vamos fazer a conta aqui, 220 milhões, pode ser? 220 enter, 4 entre 220 divide. 4 milhões de CPF, 220 milhões de pessoas, 2%. 2% da população. Esse número de 2%, era até mais, tá? Vamos falar 4 milhões. Ó, 4 milhões. Deixa eu fazer uma conta aqui. $2% é o que 2% da população é o que tinha na Bolsa de Nova York em 1900. Isso faz 121 anos. Estamos atrasados 121 anos. Então, o potencial é imenso. E o potencial é imenso para crescer o mercado, para crescer a economia real, para rentabilizar o seu investimento. Então é isso que a gente... E como? O papel inicial é a gente educar. Sem educação ninguém consegue operar, ninguém consegue trabalhar. Sem educação ninguém consegue progredir na economia real e no sistema financeiro. A XP começou com a educação, a UDG começou com a educação. E é nosso propósito falar sobre isso. E é por isso que a gente está aqui com esse curso inicial introdutório. Tá? Então, vamos seguir nossa apresentação. Então, consolidando os pressupostos, o risco está sempre presente e o futuro é desconhecido. Portanto, se sempre haverá risco, você precisa ser remunerado por esse risco. Mas como é que você vai se precaver desse risco? Tem uma série de formas. A diversificação é uma delas. Prêmios Nobéis de Economia, como Markowitz, Sharpe, são estudantes e mestres que criaram teorias de carteira, teorias de retorno sobre carteiras, teorias que basearam a diversificação dos ativos, buscando reduzir esse risco. Então, assim, gente, falando sobre risco, existem dois tipos de riscos que a gente tem que ter na cabeça hoje aqui. Um risco que a gente consegue mitigá-lo, reduzi-lo através da diversificação, através de uma carteira, e existe o risco que não consegue ser trabalhado, que é o risco sistêmico. O que é o risco sistêmico? Risco sistêmico, gente, é assim, imagina nós aqui vamos falar
Crimeia. Estamos na Crimeia, sul da Suécia, sul da Ucrânia. Imaginemos que existe a Bolsa de Valores da Crimeia e o sistema financeiro da Crimeia, existam os produtos, os bancos da Crimeia, as construtoras, Daí você tem os ativos, você vai lá e cria os ativos. Ah, vou comprar da Crimeia Corp, eu vou ser sócio da Crimeia Corp por uma ação. Eu vou comprar uma debenture da Crimeia Road. Eu vou fazer tudo isso. Daí você tem uma carteira que está bem equilibrada. Você mitigou os riscos da carteira. Ou seja, se um ativo que está ali dentro ele sofrer com uma falta de crédito, por exemplo, você está bem posicionado no outro, que é uma renda fixa. Se um juros cai, você está posicionado bem nas rendas variáveis da Crimeia, enfim, você está com uma carteira bem feita. Mas daí a Rússia vem, solta um monte de bomba, explode todas as casas e quebra todos os sistemas de comunicação e anexa a Crimeia. Isso é um risco sistêmico. Não tem como prever, não tem como mudar. Então é isso. Então é o risco do país, eu diria. É o risco do país dar o default, é o risco do país quebrar. É o risco sistêmico, tá? O risco do sistema quebrar. Tivemos casos globais disso. Quer ver o último? Pandemia. Ai, caralho, foi foda a pandemia, gente. Pandemia. Foi um risco sistêmico. Quebrou o mercado. Travou o mercado. Barril de petróleo a preço negativo. Então, assim, nada que os investidores fizessem ia proteger isso. Ia proteger. Aí a crise da Bolsa de Valores de 2008. Então, você cai como um todo o mercado. Ou seja, mas se existem riscos, existe a remuneração do risco, o retorno sobre o risco. Então a ideia é a gente já começar a criar aqui o conceito dos juros, que além de ser o dinheiro no tempo, ele tem que remunerar o dinheiro no tempo e remunerar o risco de mercado e remunerar o risco sistêmico. Remunerar o risco da carteira e remunerar o risco sistêmico, certo? Então aqui tudo isso constrói uma taxa de retorno. Quem faz isso? Quem faz isso são os economistas, é o mercado que faz isso. Quem é o mercado? Gente, é todo mundo. São todos os bancos, são todos os produtos. Quem é esse tal de mercado? É todo mundo, é que nem a economia real. É o mercado, sabe o WhatsApp? Hoje já ficou mais fácil para entender isso. Quando tem um meme, você sabe quando tem um meme bom, todo mundo fica sabendo do meme. Todo mundo fica sabendo do meme. Então já está todo mundo posicionado no meme. O mercado é a mesma coisa. Mercado financeiro. O mercado diz. Não é que o mercado diz. A informação surgiu e todos os agentes do mercado convergem para um lado. Vamos seguir que eu tô enrolando demais. Portanto, chegamos ao juro. Esse que é o juro. Esse é o conhecido juro que quando a gente joga contra a gente entende ele. Por quê? Mas peraí, 420 meses, eu vou... Você aceita. E olha que a gente tá falando de juros baratos, hein? Juros que competitivo. Agora, quando a gente apresenta para você a mesma coisa de um lado oposto, a pessoa fala, mas como assim? Se eu aplicar 300 mil a um rendimento de 0,7, eu vou ter 1 milhão sem fazer nada em 30 anos? Então vamos fazer a conta. Você tem 300 mil hoje. 300 mil hoje. Você consegue uma aplicação como moderada de 0,7 ao mês. 420 meses. Como a calculadora tá cagada, gente. Eu não tô conseguindo fazer a conta. A calculadora cagou.
Mas a ideia dos juros é exatamente a mesma. A ideia de você remunerar a mercadoria dinheiro. Você pagar um aluguel pela mercadoria dinheiro que você tem. Obviamente que existem os riscos, você não vai também, como você tem uma casa, você vai construir uma casa numa área que vai ser alagada. Você não vai fazer isso, você vai perder a casa. Da mesma forma que você não vai colocar seu dinheiro num canto que você vai perder. Essa é a ideia, é você fazer a coisa, ó, caí. É você fazer a coisa certa, gente. Fazer o investimento certo. E eu estou enrolando muito nesse finalzinho, minha calculadora deu problema e me atrapalhou no nosso treinamento. Peço desculpas a todos vocês. Mas voltando, então o juro é o preço do aluguel da mercadoria do dinheiro, certo? Então vamos lá, gente. Então, de uma forma rápida, a taxa... Lembra que eu falei para vocês que existe o custo, a taxa, o risco sistêmico? Esse risco sistêmico, ele tem que remunerar. É uma parte da remuneração do investimento. E é a conhecida taxa livre de risco, ou a taxa básica de juros, ou a conhecida Selic. Então, aí você começa a compreender de uma forma mais clara que a Selic é quanto o Brasil paga para pegar dinheiro emprestado. Por quê? Porque o Brasil não quebra. O Brasil é livre de risco. O país é livre de risco. Não quebra por quê? Porque se der um pepino, aumenta imposto, enfim, as coisas. O país, você já viu? Um país quebrou. Não quebrou. Ele pode ter passado por crise, mas não quebra. Portanto, os ativos vindos do governo, eles são livres de risco. São ativos soberanos. Mas o quão confiável é esse país determina quanto que ele paga pelo dinheiro emprestado. Uma coisa é você emprestar dinheiro para o Brasil, outra coisa é você emprestar dinheiro para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, capacidade de pagamento infinita. Por uma coisa prática, eles podem emitir dólar. Só isso. Eles têm uma máquina lá que pode emitir dólar. E além do mais, eles têm uma economia, eles têm, enfim, tem o mundo na mão deles. Mas, portanto, se você investir neles, você tem certeza do pagamento. Então, você vai receber menos. Eles vão pagar um valor menor. Você vai exigir uma remuneração menor. Agora, quando você vem para o Brasil, você vai exigir uma remuneração maior. Portanto, a taxa de juros no Brasil ela é maior que a taxa de juros nos Estados Unidos. A remuneração do dinheiro no Brasil real é maior do que nos Estados Unidos, por exemplo. E essa remuneração é a conhecida taxa Selic. Então, quando você assiste Jornal Nacional, vê no UOL, vê no Estadão, a Selic chegou a 9%, significa que no Brasil, a taxa de juros mínima, ou a taxa de juros do mercado, é 9%. É daí para cima, certo? Do ponto de vista do investidor. Do ponto de vista do tomador, sabe que é muito mais. Sabe que é 9% ao mês, por exemplo, quem está no banco, né? Cheque especial, cartão de crédito, etc. E aí, para finalizar essa parte de banco, o banco capta esse dinheiro, então vamos falar que o custo de captação dele é os 9%, que é a Selic, basicamente isso. Tem os custos operacionais dele, que não deve ser muito, mas principalmente tem os riscos envolvidos no mercado, tem os impostos, tem a inadimplência, os riscos da inadimplência, os riscos de casamento de todas as atividades, enfim, e ele chega na taxa de juros que ele cobra para emprestar. Esse é o conhecido spread. Então trouxemos mais um conceito aqui para falar sobre spread bancário. A ideia desse slide é a gente falar um pouco sobre desmistificar a ideia do spread. A gente está falando aqui que a taxa de juros para pessoa física, taxa de juros da economia, quando você está falando de recursos direcionados, gente, você tem uma taxa de juros de pessoa física na casa de 7,8 e de pessoa jurídica na casa de 8,4, certo? Esse spread dá para o banco
O banco tem 4 pontos percentuais de spread, tanto na pessoa física e na pessoa jurídica, para recursos direcionados. Quando a gente fala da vida nossa, da vida comum, esse spread é muito maior. Poxa, se capta 9 ao ano e empresta a 9 ao mês, é muito maior. Porque a gente não está falando de recursos direcionados, a gente está falando de recursos do hot money, que onde o risco de inadimplência é muito maior, o risco de controle é muito maior, o trabalho operacional é diferenciado, enfim, é uma outra visão, tá bom? Importante trazer essa conceito. Então, portanto, a gente tem de um lado os investidores, do outro lado os captadores, e chegamos no surgimento do mercado financeiro. E quais são os mercados financeiros? Mercado de crédito, mercado de capitais, mercado monetário e mercado cambial. O que diferencia eles entre si? O principal diferenciador deles, o tempo. Cada um tem uma característica de tempo diferente. Por exemplo, o mercado monetário, curtíssimo prazo. Mercado interbancário. Basicamente, o mercado monetário é o mercado interbancário. Banco Central e interbancário, certo? Mercado de crédito, a gente começa a falar de planos mais longos, de mais longo prazo. Mercado de capitais, mais longo prazo. Mercado cambial também, um curtíssimo prazo, vamos dizer assim. Mercado de crédito é mais conhecido, estamos falando de um mercado intermediado por bancos. Os bancos captam dinheiro, como eu acabei de explicar para vocês, e emprestam para as pessoas. É isso. E aí eles captam por onde? Eles captam através do mercado financeiro, do mercado de capitais. Portanto, no mercado de capitais ele trabalha na operação passiva e na operação ativa ele trabalha no mercado comum, no mercado real. Ou também no mercado de capitais, mas principalmente a gente entende no mercado real. Certo? E o ganho da instituição é o spread que a gente comentou, e os riscos que ele tem é o risco de alavancagem, operacional, casamento e o risco de curto prazo. O mercado monetário, como comentei para vocês, é o mercado que interbancos, é o que equilibra, é o que faz a política monetária acontecer, tira dinheiro do mercado, coloca dinheiro no mercado, taxa de juros sobe, taxa de juros desce, fechamento de mercado interbancário, então é a Selic, é o DI, tá bom? E o mercado de câmbio, que é a troca de moeda. No Brasil, por exemplo, a gente não pode ter dólar, fazer negociação em dólar, é tudo em real. Então, para fazer qualquer negociação com outro país, a gente tem que passar pelo mercado de câmbio e fazer os câmbios de todas essas empresas, todas essas instituições financeiras que a gente conhece. E o mercado de capitais? Como eu expliquei já para vocês no meio da nossa apresentação, que ele é criado para negociação de ativos financeiros. E ele é só bolsa de valores? Não. Bolsa de valores, corretoras, instituições financeiras autorizadas. Ele busca intermediar negociações. E vamos falar assim, existe no mercado de capitais o mercado primário e o mercado secundário. No mercado primário é uma emissão de um título, ou seja, existe a entrada de capital dentro da tesouraria, dentro do caixa da empresa. Então, de alguma forma, ela está emitindo o título da dívida dela, ela está emitindo parte dela em ações, ou seja, ela está vendendo uma parte dela. No mercado primário, você tem essa entrada de caixa. Então, você passa a ser sócio, você passa a aportar um título da dívida da empresa e assim por diante. Você, com esse título na sua mão, você tem a opção de negociá-lo. E aí é o mercado secundário, que é o mercado que a gente acompanha, que a gente conhece. A bolsa subiu tanto, a bolsa baixou tanto, a ação da Magazine Luiza subiu 11%, caiu 4%, a ação de... o preço do ativo emitido no mercado primário e que está sendo negociado no mercado secundário. Esse conhecimento é super relevante, super importante. E você consegue trabalhar. Por exemplo, quando a gente está conversando com os nossos clientes, eu vou comprar um título, uma debênture incentivada da 3R Petroleum. A gente vai comprar uma debênture incentivada da 3R Petroleum, que está fazendo uma emissão de debênture agora, do mês de novembro, para começar a pagar a partir do ano que vem. 9 anos o tempo do título.
A pessoa fala, mas eu vou ficar 9 anos com esse título na minha mão, eu preciso... O longo prazo ainda assusta muita gente. Espero que o longo prazo chegue. Mas aí o que a gente traz? Gente, dependendo do momento, e esse momento está sendo muito interessante para quem está comprando título de renda fixa, está com um título bastante descontado, a gente fala, esse título está atrativo, a gente está comprando ele barato, e assim que os juros futuros cair um pouquinho, você consegue vendê-lo no mercado secundário com ágio. Ou seja, a gente está entrando no IPO, um título bom, um título que vai te remunerar bem, e ele o papel está descontado. Então, a partir do momento que as expectativas futuras da economia melhorarem, que inevitavelmente vai acontecer em algum momento, os juros futuros vão cair e esse papel vai ficar mais atrativo. As pessoas vão falar assim, esse papel faz mais sentido para mim, para minha estratégia de investimento. E aí você pode vendê-lo no mercado. Se fizer sentido para você, vendê-lo no mercado secundário, tá bom? E era isso, gente. Eu falei muito ali no começo, eu me propus a falar bastante, a conversar sobre da forma como que a aula seguiria. A ideia de ter um curso gravado dá bastante liberdade para a gente. Por um lado é muito ruim que não tenha interação, não tenha troca, não tenha discussão de conceitos, a novidade, por um lado é ruim. Por outro lado, te dá autonomia de passar o assunto que não fez sentido, travou minha calculadora, voltar no assunto que você compreendeu melhor, assistir novamente. Então a ideia desse curso é esse, introduzir o mercado. Chegamos até aqui hoje no mercado de capitais e a partir dele que nós iremos para os próximos passos. Mas não vamos falar só de mercado, de produto, nós vamos falar também de comportamento, nós vamos falar de educação financeira, de controle financeiro, nós vamos falar de muita coisa. Nós vamos falar por onde? Pela UDG Educação. Deixei para o final porque é o mais importante. A UDG Educação é o braço de educação da UDG Investimentos, que quer isso, trazer conhecimento, trazer para a sociedade compreensão do mercado financeiro, para que essa compreensão se transforme em investimento e esse investimento se transforme em renda, em geração de capital, em crescimento. Tá ótimo? Obrigado vocês, desculpe qualquer coisa e espero que tenham gostado. Valeu, um abraço, gente. Tchau. Valeu.